você pode ouvir muita coisa. Lá fora há muitos falatórios, na família, nos amigos. Mas não se deixe levar pelo que as pessoas falam. O que deve prevalecer é o que Deus falou ao teu respeito. Aleluia. O que deve ficar marcado no nosso espírito é o que o Senhor falou. E se Ele falou que nele nós somos mais que vencedores e que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, irmão, essa é a palavra que quando você se levanta tem que estar no teu espírito. Eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu sou totalmente favorecido. Aonde eu entrar, eu sou condenado a dar certo. Aleluia! Graças a Deus. Querida igreja, hoje nós queremos trazer uma nova série. Nós queremos falar sobre relacionamento tóxico. Posso ouvir um amém? Queremos falar sobre relacionamento tóxico. É um tema bastante abrangente, igreja. E, na verdade, um único dia não é suficiente para nós transmitirmos tudo aquilo que deve ser transmitido. Porque este tema leva a muitos pontos. Mas nós vamos dar continuidade. Hoje será apenas o primeiro dia. E teremos outros dias para podermos abordar sobre este tema. Aleluia. Então hoje eu não estou sozinha, estou aqui com a nossa querida filha, serva de Deus, a irmã Sara. Quantos conhecem? Amém. Então ela vai começar, hoje vai começar primeiro, vai fazer uma introdução e vai falar um pouco sobre aquilo que nós estaremos abordando no dia de hoje. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Pastor, eu preparei aqui uma introdução muito bonitinha, mas enquanto orávamos, o Senhor ministrava o meu coração. Passou um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu comigo até aqui. E nada é em vão nessa vida. As dificuldades e tudo que passamos, tudo está no controle de Deus, amém? E eu vou começar com uma palavra de esperança. Vou começar por cura, ao invés de falar primeiro do problema. Durante um tempinho da minha vida, eu creio que no ano de 2018, foi um tempo muito difícil para mim. Eu não estava comprometida com o Senhor, apesar de ter vivido experiências incríveis, mas não tinha compromisso com Deus, não era batizada, não era filha de Deus. Mas Deus é muito bom, Deus é bom, Deus nos ama muito. E durante aquele tempo eu passei por muitas aflições, fui muito magoada, fui traída e eu estava com muita dor. A traição veio de todos os lados e a que mais doeu foi de familiares, de pessoas muito próximas que eu não contava que fariam determinadas coisas comigo. E aquilo me deixou muito triste. Eu entrei num estado profundo de tristeza. Mas as pessoas da minha casa não deram conta, porque no quarto era uma coisa, mas lá fora era outra coisa. Eu ria, eu brincava, mas estou um pouco emocionada. Eu ria, eu brincava, mas no quarto era difícil. Eu estava tão triste, mas tão triste, irmãos, que aquilo tornou-se espiritual. Eu lembro que no meu quarto saíam bichos pretos e foi muito doloroso para mim. Mas teve um dia que eu não aguentei, porque na minha cabeça não passava. Como é que essa pessoa fez isso comigo? Era alguém muito próximo, alguém que eu amava, que eu considerava bastante. E eu não aguentei. Eu fiz uma pequena mistura, porque eu queria tirar a minha vida. E foi muito duro, porque naquele momento em que eu quis tomar, eu tomei um gole daquilo que eu preparei. E o Senhor entrou no meu quarto. O Espírito Santo começou a falar comigo. Começou a dizer que eu não precisava fazer aquilo. O Senhor ministrou muito o meu coração. E eu lembro que eu ainda discutia, eu dizia tipo, que eu não queria mais, eu não estava aguentando mais, eu não suportava mais. Mas, de repente,
o Senhor começou a falar no meu coração. E aquela tristeza, só sei que desapareceu. Eu tive a certeza que Jesus estava no meu quarto. Jesus me livrou da morte. Eu saí dali, eu não sei onde foi parar a tristeza, irmãos. Só sei que eu saí do quarto com fome. Alguém que estava para se matar, de repente saiu do quarto com fome. Fui comer. E foi muito bom. No dia seguinte eu voltei a estar triste, mas não mais com vontade de tirar a minha vida. Porque eu conheci o amor de Deus. Irmãos, eu estou aqui para falar que Deus permitiu que aquilo acontecesse para eu ver que Ele realmente existe. E o que nós estamos a falar aqui não é algo inventado, não são contos de fadas, não são historinhas, é real. Eu vivi na primeira pessoa. Deus cura. Eu saí de um estado de depressão profunda. Deus cura, irmãos. Eu lembro que a passagem que vem na minha cabeça é que quando Jesus estava naquele madeiro, Ele não levou só as nossas enfermidades do corpo, mas da nossa alma também. A cura é completa, no corpo, é na alma e é no espírito. Amém? E assim eu vou dar início, então, à nossa introdução. O tema de hoje é feridas na alma, traumas e abusos. E para nós percebermos as feridas na alma, nós precisamos criar bases sólidas, tá? Para melhor percepção. Amém? Vamos então entender a composição do ser humano. O ser humano tem 3 partes, composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a própria Bíblia Sagrada, ela vai dizer que nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. E durante muito tempo nós fomos ensinados a cuidar do nosso corpo, né? Nós fazemos exercícios físicos, vamos ao médico, nós comemos, nós damos banho ao nosso corpo, porque assim nos foi ensinado. E o mesmo também acontece com o nosso espírito, não é? Creio que o povo angolano é cristão já desde muito cedo. E nós fomos ensinados a cuidar do nosso espírito, a ir para a igreja, a orar, a jejuar, a meditar na palavra de Deus. E com o intuito de crescermos espiritualmente, com o intuito de estarmos próximos de Deus e ter comunhão com Deus. Mas, infelizmente, há uma parte que não nos foi ensinada, que é cuidar da alma. Como então nós devemos cuidar da nossa alma? Nós sempre negligenciamos essa parte. Então vamos definir aqui o que é a alma. A alma é nada mais que a nossa vida interior. É o nosso eu, é o nosso ser. A alma, ela inclui o intelecto, nossos pensamentos, a razão, as nossas memórias, as emoções e as nossas vontades. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o homem é aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa. Amém? Então nós aqui vamos notar que se nós não cuidarmos da nossa alma, provavelmente ela está enferma. E eu acho muito difícil nós, africanos, angolanos especialmente, que nós sejamos saudáveis emocionalmente. Porque nós viemos de contextos muito difíceis. Nossos antepassados foram escravos, nossos tetaravós foram escravos. Então significa que eles tinham uma mente de escravos, uma mente escravizada. Nossos pais e algumas pessoas aqui na sala, eu creio, também vieram de contextos de guerra. Nós passamos por uma guerra aqui no país, acho que é do conhecimento de todos, e a guerra produz traumas, não é? Então, e a escravatura, ela produz feridas na alma. Então, nós somos produtos de feridas e traumas. Sem acontecer nada conosco, nós já carregamos isso. Amém? Então, nós precisamos perceber que é muito importante nós cuidarmos da nossa alma. Porque imagina, como é que nós estamos a dirigir, afinal, então, a nossa vida, se nós somos contexto desse problema todo? Então, nós precisamos cuidar da alma. Mas nós temos uma boa notícia, que Jesus, graças a Deus, que Deus enviou Jesus, que Ele veio para sarar a nossa alma, amém?
Bom, agora que nós já temos uma mínima noção daquilo que é a alma, falei de forma muito resumida, para não entrar diretamente para o tema, vamos então definir o que são feridas na alma. Amém? Feridas na alma são marcas deixadas por experiências emocionais profundas, dolorosas, e afetam a forma como nós pensamos, sentimos e nos relacionamos. Elas podem ser invisíveis, mas elas têm um efeito muito real. Elas normalmente são geradas na infância. E assim nós vamos crescendo com essas feridas. Se formos a pesquisar, vamos colocar na internet, muitas feridas. Mas vamos aqui apenas frisar as 5 principais feridas na alma. Não é? E vamos falar um bocadinho de cada uma delas. A primeira ferida é a ferida da rejeição. O que é a ferida da rejeição? Como é que ela acontece? Como é que ela é gerada? A ferida da rejeição é a experiência que ocorre com a pessoa quando a pessoa é excluída, é ignorada, geralmente por figuras importantes. Isso, os pais, elas são geradas na infância, mas também acontecem na fase adulta, amém? Elas são geradas principalmente pelos pais, pelos tutores, pelos parceiros, pessoas que são significativas na nossa vida. E trazendo aqui um contexto mais para melhor percepção, nós vamos dar exemplo de uma criança, não é, que ela ouve constantemente dos pais que ela não foi planejada. E nós, infelizmente, temos esse hábito. Nós, angolanos, temos esse hábito. Você então não estava nos planos, vieste só assim, foi só de raspão, foi... Isso, irmãos, pode parecer brincadeira para quem está a falar, mas a criança que está a ouvir está a sentir. Ela se sente rejeitada, que ela não foi planificada, que ela não é amada. Então, nós, como pais, como uma nova geração que quer quebrar certos ciclos, porque nós já viemos de ciclos de muitas feridas e de muitos traumas, nós devemos mudar o nosso posicionamento. Eu creio que Deus está a levantar uma geração de pessoas curadas emocionalmente para não repetirem os mesmos ciclos. Temos outro exemplo, que os pais estão constantemente a comparar os filhos com os filhos dos seus irmãos, com os filhos dos vizinhos. Irmãos, não existem famílias perfeitas. Nós podemos estar aqui de fora a ver que a família de A, B, C, D é perfeita. Não, eles simplesmente sabem se comportar fora de casa. Mas cada um tem os seus problemas dentro de casa. Então, quando o pai está constantemente a comparar os filhos, o teu primo é melhor, o fulano é melhor que tu podias fazer mais porque o fulano também fez mais. Isso aqui fere a pessoa se sente mal, a pessoa não tem prazer em ser quem ela é, porque ela acha que o outro é melhor, porque constantemente repetem na cabeça dela, isso vira uma crença, que os outros são melhores, é sempre uma comparação. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vamos dizer. Outro cenário é quando uma criança chega da escola, toda entusiasmada. Nós sabemos que quando as crianças voltam da escola, tem sempre uma novidade para contar. Chegam em casa, tentam falar com o pai ou com a mãe ou com o tutor da criança e vão com tarefas, vão tentar explicar para o pai e para a mãe o que aconteceu naquele dia na escola. E os pais, desaparece daqui, sai daqui, não me chateia. Infelizmente, tem muitos pais e muitas mães que são agressivas. E isso aqui é um erro muito grande. A criança vai se sentir rejeitada, vai sentir que não é amada e que aquilo que ela faz não tem importância. Então, irmãos, nós devemos rever o nosso posicionamento. E essa palavra não é para trazer peso, mas sim para nós mudarmos as nossas condutas. Amém? E a ferida da rejeição, ela também, como eu disse, ocorre na infância e também na fase adulta. Nós temos rejeição no trabalho. Quando alguém vai entregar um currículo e não é aceito, irmão, nem sempre quando tu não és aceita é porque não és bom naquilo. Talvez Deus não queria aquele caminho para ti. Ele queria outra coisa, Ele quer outra coisa para ti. Amém? E às vezes tu ainda não estás capacitado. Às vezes o não entrar numa empresa é só uma forma de Deus te mostrar que tu precisas estar mais preparado.
não é porque tu não tens sorte, às vezes não és mesmo amaldiçoado, não é maldição hereditária, simplesmente não estás preparado para estar naquele lugar. E quanto mais cedo nós reconhecemos isso, melhor, porque vamos nos capacitar e aí vamos orar e Deus vai abrir a porta, amém? E também acontece dentro da igreja, infelizmente, não é? Os líderes precisam ter muito cuidado, como falam, já dei aqui vários exemplos, não é, de como ocorre a rejeição, a forma de falar. Então, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente porque somos servos de Deus. E também acontece dentro do relacionamento. Essa parte vai ficar com a pastora, amém? Amém. Então, a rejeição, ela tem muitas consequências. Como então saber se eu tenho ou não a ferida da rejeição? A primeira forma de identificar se tu realmente acarretas essa ferida ou não é quando tu sentes medo constante de ser rejeitado novamente. A experiência da rejeição é tão dolorosa que tu evitas certas situações para não seres rejeitado novamente. Tu sentes medo até de te relacionar só para não seres rejeitado novamente. Há situações em que a pessoa ainda não fez nada. Tu já te ficas a imaginar um monte de coisas na tua cabeça, como tens a ferida da rejeição, ficas a criar um monte de cenário. Então, você mesmo vai criar situações para poder sair daquele meio, mas é só um mecanismo de defesa, porque tu já acarretas aquela ferida. Outro sinal é a dificuldade de expressar emoções. A pessoa rejeitada, ela é uma pessoa reprimida, ela não quer manifestar aquilo que sente, com medo também de ser rejeitado, como aquela situação que deu o contexto do pai que deu berro no filho, o filho se sentiu rejeitado, então a pessoa vai crescer com aquilo e vai ter medo de dizer que sente, que ama ou qualquer coisa para não voltar a viver aquela experiência. O outro sinal é quando a pessoa não se sente valorizada. Isso é um sinal crucial da rejeição, amém? Temos mais outro sinal que é a autossabotagem. Infelizmente, nós temos mania de se autossabotar. Somos nós mesmos que dificultamos o nosso acesso a certos lugares porque não acreditamos no nosso potencial. Não é porque vivemos experiências, estivemos em ambientes onde as pessoas rejeitaram aquilo que nós fizemos ou que nós dizíamos. Então, nós vivemos com essa mania de se autossabotar. Ainda não te falaram nada, mas você já está falando que não está bom, que melhor não, que pronto, você mesmo se prejudica. Amém? Outro sintoma é a autocrítica. Aquela pessoa que não precisa esperar a crítica de outra pessoa, ela própria se martiriza, se critica de uma forma extrema. Isso é um sinal de rejeição. Amém? E um sinal que é o mais visível de todos é a busca por validação. Você faz as coisas para ser validado por outros. Você se importa muito com a opinião dos outros. Não é que a opinião dos outros não sejam necessárias, mas é que a pessoa está constantemente a buscar a aprovação dos outros. O que os outros dizem é que está bom. O que ela própria pensa nunca está bom. Só o que os outros fazem é o que está bom. Então, esse tipo de pessoa vive direcionada vive com o programa das outras pessoas, não com o programa dela mesma. Então, irmãos, não podemos esquecer, Jesus cura, amém? Temos a segunda ferida, que é a ferida do abandono. O que é então a ferida do abandono? A ferida do abandono é gerada quando a pessoa sente que foi deixada sozinha, isso tanto fisicamente como emocionalmente, por alguém que confiava muito. Isso com os pais, dentro do relacionamento, com amigos, a pessoa se sente sozinha, abandonada. Temos aqui alguns contextos que é quando os pais deixam as crianças constantemente sozinhas. Todo mundo sabe que a rotina do adulto é meio que complicada, mas os pais não podem constantemente deixar os filhos sozinhos. Há pais que deixam seus filhos sozinhos. Há outros, nem é porque é trabalho, vão para a festa constantemente, abandonam os filhos em casa, estão sempre na casa das amigas, na casa do primo, e deixam os filhos constantemente sozinhos. Não é? Isso é muito complicado,
porque a criança vai se sentir só, vai sentir que não tem um apoio. Então, devemos rever o nosso comportamento como pais, como tutores, como irmãos também. Devemos ter essa responsabilidade. O abandono emocional é aquele que o pai até pode estar ali, mas a criança ela se sente desconectada emocionalmente do pai, porque não tem afeto, não tem aquela carícia com o filho. Então, a criança ela vai se sentir abandonada emocionalmente. Em outros casos, pode acontecer em casos de divórcios, de perda, e por aí vai. E o abandono também tem muitas consequências, não é? Como identificar se eu tenho ou não a ferida do abandono? Primeiro, é quando a pessoa tem um acesso, tem um apego excessivo. A pessoa é muito apegada, se apega facilmente. Viu alguém, pensa que já é amiga, já se apega logo àquela pessoa. A pessoa nem lhe transmitiu, nem disse que é amiga. Só conheceu ontem, mas já pensa que é amiga daquela pessoa. Então, esse é um dos sintomas, um dos sinais de que a pessoa acarreta a ferida do abandono. O outro sinal é o medo de perder quem ama. Amém? E um sinal que ele é muito visível, carência. A carência excessiva é um sinal de que a pessoa possui uma ferida do abandono. Amém? Mas Jesus disse que Ele nunca nos deixaria só, então tu não estás sozinho. Amém? Não precisas te submeter a muitas coisas. Jesus está contigo, o Rei dos Reis está contigo. Amém? O outro sinal é a dificuldade em ficar sozinha. Temos também aqui a ferida da humilhação. Ela se origina normalmente na infância, quando a criança é envergonhada, criticada por suas atitudes, ou pelo seu corpo, ou pelas suas necessidades. Vamos dar aqui um exemplo, uma criança de 5 ou de 6 anos que fez xixi nas calças. Infelizmente, os tutores, os pais, os irmãos, são as primeiras pessoas a humilhar aquela criança em frente dos outros, em frente dos amiguinhos. Aquela criança ela vai se sentir exposta, ela vai se sentir envergonhada, vai se sentir humilhada, porque quem devia lhe proteger é quem lhe humilhou, é quem fez aquele cenário todo na frente dos outros. Então, precisamos mudar, amém? Precisamos ter muito cuidado quando vamos repreender alguém. Às vezes é mais fácil chamar a pessoa num canto para conversar, porque a repreensão, principalmente à frente de muita gente, em assuntos delicados, isso pode criar na pessoa uma ferida da humilhação, ela pode se sentir humilhada. Porque se estamos a repreender alguém é porque a pessoa teve um mau comportamento, está a falhar num aspecto. E é um assunto muito sensível. Tu estás a expor a fraqueza da pessoa para os outros verem. E essa pessoa pode se tornar motivo de estiga para os outros. Basta chegar alguém que sofreu essa ferida. Olha o fulano que faz xixi na calça, está a vir. Imagina, uma criança ouvir isso toda hora. Dentro de casa já lhe chamam de mijona, fora de casa mijona. Fica complicado para a criança. E ela vai crescer com isso. Amém? Quais são então, não é, os sinais de que a pessoa possui a ferida da humilhação? Primeiro é vergonha. A vergonha constante, excessiva, ela é um sinal de que a criança ou a pessoa tem a ferida da humilhação. Outro sinal é o complexo de inferioridade. Porque como a pessoa foi exposta, a sua fraqueza foi exposta, então as pessoas sabem onde tocar, sabem qual é a fraqueza dela. Então ela se sente inferior porque algum espertinho já sabe a fraqueza dela, então com o intuito de lhe desvalorizar, diminuir, humilhar, vai falar aquilo e a pessoa fica com complexo de inferioridade. Ter medo constante de se envergonhar e envergonhar aos outros. Isso também é um sinal de que a pessoa ela possui a ferida da humilhação. A quarta ferida, creio que é muito constante, é a ferida da traição. Ela é gerada quando a pessoa se sente traída por alguém ou em quem confiava, não é? Amigos, pais, parceiros. Acontece principalmente
nos relacionamentos. Tem aqui um exemplo que quando a pessoa é manipulada, enganada, ou alguém expõe essa pessoa, também é traição, não é? Tu estás a trair, a pessoa confiou-te um segredo e tu estás a expor esse segredo. Tu estás a trair esta pessoa. E a pessoa que foi traída, ela sente-se mal, ela sente que não pode confiar mais em ninguém por causa dessas atitudes. Um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já sofreu é aquela promessa que os pais fazem. Olha, quando voltarmos aqui, depois vamos comprar. Acho que todo mundo já sofreu isso. Parece algo inofensivo, mas a criança vai crescer com isso, que as pessoas prometem e não cumprem. Então, nós devemos ter cuidado. Não é? Acho que já virou um hábito. As consequências da ferida da traição são desconfiança crônica. A pessoa tem muita dificuldade de confiar em outras pessoas. Medo profundo de ser enganado nos relacionamentos. Dificuldades também em delegar tarefas. Também é um sinal da ferida da traição. A pessoa também torna-se autoritária. Amém? A quinta ferida é a ferida da injustiça. Essa ferida ela é gerada quando a pessoa cresce num ambiente de muita rigidez, um ambiente frio e severo. Ela é causada principalmente por pessoas do mesmo sexo. Pai com filho, filha com a mãe. Ela é gerada nessas circunstâncias. Ela exige muita perfeição e reprime as emoções das pessoas. Um exemplo prático é aquele pai, aquela mãe que está constantemente a criticar o filho por errar. Nós precisamos ter em mente que errar é humano, nós não somos perfeitos. Então as pessoas erram. Quando o filho está constantemente, ou quando o pai está constantemente a criticar o filho, a dizer que o filho não pode errar, então a pessoa fica com aquele sentimento de reprimir, fica com aquele sentimento que aquela também é autocrítica, né? Tipo, eu não posso errar, fica com aquele medo também. Outro exemplo é a cobrança exagerada por desempenho, não é? Também os pais, eu acho que estão interligadas, né? Quando o pai está constantemente a cobrar dos filhos, uma cobrança exagerada, que o filho tem que ser o melhor de todos. Isto aqui cria uma ferida muito grande. Um exemplo prático aqui, comparação, que eu já falei também, não é? A comparação principalmente no contexto familiar, entre os irmãos. Os pais estão constantemente a dizer que fulano é melhor que o fulano, Beltrano é melhor que o fulano, isso à frente dos filhos. Isso, além de criar uma discórdia entre os irmãos, não é? Vai criar na pessoa que está a sofrer a crítica aquele sentimento de que não é justo. Eu posso fazer A, posso fazer B, mas o papá nunca me elogia, mas a mamãe nunca me elogia. Isso a pessoa vai sentir que isso é uma injustiça. Então, nós devemos ter cuidado com as comparações. As comparações nós já vimos que trazem muitas feridas, não só a ferida da injustiça, mas outras também. Um exemplo prático também é aquele, quando dizem homem não chora. Homem é pessoa, homem tem sentimento, homem precisa chorar. Então, nós não podemos reprimir o sentimento do homem. O homem chora sim. Se chorar no colo de Deus, melhor, amém? Agora, quais são os sinais ou como identificar que a pessoa acarreta a ferida da injustiça? Primeiro, a pessoa olha a vida como injusta. Ela sofreu tanta opressão dentro de casa que vai ver a vida é dura, a vida é injusta comigo. O outro sinal é o perfeccionismo. Como a pessoa sofreu muita cobrança dentro de casa, então a pessoa se torna perfeccionista, aquele medo de eu não posso errar. Isso gera o perfeccionismo. O perfeccionismo exagerado é chato. Dificuldades em aceitar elogio. A pessoa foi muito criticada, quando alguém vem elogiar, ela... Eu? Não,
tem aquela dificuldade, não aceita o elogio. Ela está muito acostumada a ouvir críticas. Intolerância a erros, que também está ligada ao perfeccionismo. E a pessoa também, outro sinal é quando a pessoa só se sente digna quando faz coisas bem feitas. Não pode errar dentro de casa, então quando ela está fora e erra, ela não se sente digna. Ela só se sente digna ou que é aprovada quando faz bem as coisas. E isso aqui afeta muito aquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Deus trabalha com pessoas imperfeitas porque o perfeito é Ele. Nós não somos perfeitos. Então aí a necessidade de nós tratarmos desta ferida, porque vai nos dificultar muito, principalmente quando nós vamos servir ao Senhor. Não podemos ter medo de errar, nós erramos, amém? Amém. E estas são as 5 feridas, as principais. Se os irmãos forem pesquisar, existem várias, mas estas são as principais. Agora vamos falar um bocadinho de traumas. Os traumas são conjuntos de eventos que causam uma dor profunda. Amém? Nós às vezes pensamos que trauma e feridas da alma são a mesma coisa. Elas estão interligadas, mas não é que sejam exatamente a mesma coisa. Amém? O trauma é um conjunto de eventos que acontece, um conjunto de eventos que causa uma dor profunda. Já a ferida emocional é uma marca ou consequência que o trauma deixa. Amém? Os traumas são normalmente gerados choques vividos no momento. A ferida é a memória. Quando tu tens um trauma no momento, se tu não tratas, aquilo se torna numa ferida emocional, numa ferida da alma. Os traumas podem ser pontuais, eles podem ser causados por acidentes. Nós temos aqueles traumas físicos, mas como dissemos no princípio, nós temos corpo, temos alma e temos espírito. Amém? Então, os traumas podem ser como acidentes, desastres naturais e abusos. Os abusos, é aqui o nosso ponto, né? Nós vamos passar para o próximo ponto. O abuso, são de várias formas, não é? O abuso, ele atinge o corpo, atinge a alma. Amém? Só para o último ponto, para diferenciar um bocadinho o trauma de ferida, é que o trauma é o que te acontece. A ferida é como isso te afeta emocionalmente ao longo do tempo. Amém? Nós entendemos que os traumas podem ser situações pontuais, como abusos. Existem vários tipos de abusos. Nós temos abusos físicos, emocional, sexual, financeiro. Amém? E nós precisamos ter entendimento de quando nós estamos a ser abusados. O que acontece é que muitos de nós é abusado e não sabe que está a ser abusado. Depois pergunta, né? Porque fica com comportamentos estranhos e pergunta por que eu sou assim, porque às vezes tu és assim porque tu estás a ser abusado e tu nem sabes que estás a ser abusado. A palavra vai dizer que a verdade ela liberta, né? O conhecimento liberta. Então nós temos que saber identificar o que é um abuso. Mas hoje eu queria focar, como disse a pastora, só cada ferida que foi dita aqui daria uma pregação toda. Então, de forma resumida, queria falar aqui do abuso sexual, que ocorre muito aqui no nosso país. Eu acho que todo mundo vê telejornal e vê a quantidade de crianças que têm sido abusadas, não é? Então, é necessário que nós entendamos o que é o abuso sexual, ou as formas que acontecem o abuso. O abuso sexual, ele não se dá simplesmente quando há penetração do pênis na vagina, não. Nós precisamos entender que não. As carícias não consentidas são abusos sexuais. Se tu estás no autocarro e alguém te toca nas partes íntimas, tu estás a ser abusado sexualmente. Isso dá cadeia, está no nosso Código Penal. Eu acho que a partir do artigo 180 em diante, tu vais encontrar todas as formas de abuso sexual e que dão cadeia. Assédio. O assédio, eu acho que é a forma mais comum e as mulheres africanas
Vou falar africanas porque já tive contato com outros africanos e os homens africanos precisam de Deus, precisam mudar. São especialistas em constranger mulheres, infelizmente. Eu acho que o assédio acontece em toda hora, algumas já se acostumaram até, mas não é normal, nós não podemos normalizar aquilo que não é normal. O assédio acontece na rua, acontece dentro dos transportes, no trabalho, na igreja, dentro de casa. O assédio é crime, da cadeia. Então as irmãs têm que aprender mesmo a denunciar. Denunciem. Não podemos levar isso de ânimo leve, grave, traz consequências na nossa mente. Como é que acontece o assédio? Estou a passar na rua e de repente aqueles monstros, tem sempre um grupo de monstros, toda boa. Isso constrange a pessoa, isso constrange a mulher. Não, nem toda mulher gosta. Nem toda mulher gosta, nem toda mulher se sente. Quando está passando na rua e os homens ficam a chamar de gostosa, de bonitona, isso constrange as pessoas. E aquelas pessoas que têm poder também, não é? Têm poder, têm um certo domínio sobre as pessoas, também são especialistas em assediar. Isso acontece muito dentro da igreja e dentro do trabalho. Na escola também acontece, na faculdade. Irmãs, por favor, irmãs da faculdade, estão mesmo a sofrer com cadeira, porque o professor está vos assediar, o professor está vos prejudicar. E as irmãs ficam mesmo caladinhas, não aceitem isso. Não aceitem. Nós precisamos denunciar, precisamos ser estrategas. Nós temos o Espírito Santo que vai nos dar estratégia para colher provas e denunciar o professor que está nos assediar. Amém? Então, nós precisamos levar isso a sério. Vamos então ver quais são as consequências do abuso sexual. Uma das consequências é a vergonha. Há mulheres que, quando estão a passar na rua, de serem constantemente assediadas, quando tem um grupo de homens, ela já sente vergonha, ela vai desviar a rota. Para não lhe falarem mais, para já sei que aí tem homens, então vão me falar, então vão... Ela já se sente constrangida. Ainda não lhe falarão nada, mas na mente dela, ela já tem isso, que vão me assediar aí, então é melhor eu vou mudar de rua, ok? Então, isso é uma das consequências. Outras consequências é quando já é um abuso mais profundo, quando há a penetração, desenvolve ansiedade, medo e também a baixa autoestima, não é? As mulheres se sentem... só de realçar que as mulheres também não são as únicas que sofrem abuso sexual. Os homens também sofrem, infelizmente também não é muito falado. E creio que os homens também têm muita vergonha de falar que foram abusados sexualmente. E acontece também das duas formas, amém? Tudo que acontece com a mulher também acontece com os gostosos que estão a passar na rua, amém? Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos conhecimento, não é? Para que possamos ser livres e entender que Jesus cura e outras coisas temos mesmo que denunciar. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir mais. Amém. Podemos aprender, igreja? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Serva de Deus. Falou aqui pontos que são muito importantes, não é? Porque às vezes, muitos de nós, não sei, nos identificamos com esses pontos, mas na verdade, muitos não desconhecem, não sabem que se trata de um trauma, de um abuso, ou que carregam uma ferida na alma. Aleluia. E isso é tão importante, igreja, que isso vai influenciar até no tipo de relacionamento que você vai ter com seu parceiro ou com a sua parceira. Talvez aqui alguém esteja a perguntar, mas o que isso tem a ver com relacionamento tóxico? Tem tudo a ver, igreja. Amém? Por quê? Porque uma pessoa que passa por um trauma, uma pessoa que passa por um abuso, uma pessoa que carrega uma ferida na alma, não é uma pessoa totalmente saudável. É uma pessoa que esconde uma ferida, né? Que esconde um trauma. É uma pessoa doente. É uma pessoa que
que precisa de ajuda. E quando, como disse a Sara, quando ele não trata isso, ele vai entrar para o relacionamento, ele já vai entrar cheio de tabus, cheio de sequelas. E às vezes quem acaba, às vezes não, na maioria das vezes, quem acaba por pagar por esses traumas é a pessoa que fica na sua vida. Ela deu aqui exemplo de pessoas que foram abandonadas pelos pais. Eles crescem com aquela insegurança, baixa autoestima. E quando ela está dentro de um relacionamento, ou ele está dentro de um relacionamento, irmãos, aqueles sentimentos estão lá dentro. Aleluia. Você vai querer, né? E muitos se tornam carentes, como a Sara disse, tornam-se totalmente dependentes. Porque foi um trauma que carrega, é um abuso que viveu na infância, ou mesmo na fase adulta. E depois você está lá dentro, aquilo se torna um problema no teu relacionamento. E às vezes você não sabe. Você pergunta, mas por que as coisas não dão certo? Por que eu tento, não dou? Porque você está a carregar um trauma. E quando você não trata dos teus traumas, eles se tornam feridas na alma. E a ferida é assim, sempre que acontecer um evento que vai tocar naquela ferida, aquilo vai sangrar. E você vai ter a sua forma de manifestar. Aleluia. Então tudo isso vai influenciar no tipo de relacionamento que você vai ter. Eu não sei se a igreja lembra, uma vez eu dei aqui um exemplo de uma mulher que é uma pastora, Joyce Meyer. Eu falei aqui, lembram, irmãos? Amém? Eu falei que ela foi abusada sexualmente pelo pai, igreja, o pai biológico. Durante a maior parte da sua vida, dos 6 aos 18 anos, que foi a idade que ela saiu de casa, ela sofreu abuso sexual. E ela falava com a mãe não acreditava nela. Amém? Ou simplesmente a mãe se mantinha calada, como existe em muitos lares, onde as mães dão conta dos abusos que os filhos sofrem por meio dos pais, e para preservar o casamento, a família, se calam. E o que estão a gerar? Estão a gerar filhos frustrados, filhas deprimidas. Por quê? Porque não conseguem ouvir a voz de socorro do seu filho para poder manter a família. E Joyce Meyer, irmãos, ela estava cheia de feridas, cheia de traumas. Ela conta que quando ela entrou para o primeiro casamento, ela era uma mulher completamente frustrada. O relacionamento era tóxico, porque a tóxica era ela. Porque veio de uma família onde foi violada pelo pai. Imagina, uma criança. Ela começou a se tornar insegura, uma mulher ansiosa, uma mulher que está sempre na defensiva. Quando você vê que qualquer coisa a mulher quer se defender, irmão, investiga ainda um pouco o passado dessa mulher. Aleluia. Porque não era normal as atitudes que ela tinha, mas estava tudo conectado ao passado, os traumas, as feridas. Aleluia, igreja. Por isso nós ensinamos aqui, é importante você cuidar das feridas da sua alma. E aquilo que você não consegue, a Sara disse, Jesus, Ele pode curar a ferida mais profunda da tua alma. Aquilo que teu pai causou, tua família causou, Deus tem poder para curar. Aleluia. Porque, irmão, aquilo que você não deixa Deus curar, que você não cura, aquilo se torna um gigante na tua vida. E às vezes nós ignoramos, não, vai passar, é frescura, é criança. Não é. Ele vai crescer com aquilo na mente. E se calhar, se eu desse o microfone aqui, tem muitos de nós, tem trauma de alguma coisa, porque são coisas que passamos, que nos marcou a nossa história. Aleluia. Então, o relacionamento tóxico tem muito a ver com aquilo que nós vivemos durante a nossa vida, aquilo que nós passamos, aquilo que as pessoas fizeram em nós, aquilo que as pessoas que mais amamos, as pessoas que deveriam ser o nosso pilar, o nosso suporte, aquilo que eles nos fizeram, acaba gerando consequências no nosso futuro, igreja. Aleluia. Por isso uma vez eu preguei e eu disse, às vezes o problema não é a pessoa,
Você tem que saber o que está por detrás. Aleluia. Você está a combater a pessoa, não tem que mudar. Não, você não sabe o que essa pessoa viveu. E depois, irmãos, nós temos a cultura que quando nós nos unimos, eu estive a ler um livro de Renato e Cristiane. Eles dizem que quando você se une com alguém, é como se cada um de nós tivesse a carregar uma mochila nas costas. E nessa mochila é onde vêm os traumas que passamos, as feridas, as decepções, o que vivemos. Mas quando nós nos unimos, poucos de nós têm aquele hábito de, não, deixa eu olhar o que a minha parceira está levando na mochila dela. Não, deixa eu olhar o que o meu marido, o meu namorado está levando na mochila dele. Não conseguimos, porque às vezes é só, não gostei, nos entendemos, está tudo bem. Mas você não teve tempo para parar, para olhar na mochila do seu parceiro, na vida dele, na história dele, no passado dele, o que ele está a carregar. E quando nós viemos aqui, assumimos um compromisso diante do altar, irmão, só estamos a ver às vezes aquilo que é superficial. Não, eu juro te amar na alegria, na tristeza. E você não sabe o que a pessoa está a levar para o casamento. Aleluia, porque há coisas que não se manifestam no namoro. As mochilas, o que nós carregamos, os fardos, os pesos, a tendência é se manifestar dentro do casamento. É aí que você vai descobrir, afinal também mente. Afinal também gosta de bater. Afinal também gosta de dar umas curvas. Porque você não teve tempo de olhar na mochila dele. Aleluia. Olha mesmo, investiga. Há coisas que às vezes não é mau caráter, mas é um trauma que a pessoa carrega. É uma ferida e precisa de uma cura. E você está aí, luta, nada vai para frente. Porque enquanto você não tratar dessa ferida, irmão, isso vai ser um pesadelo na tua vida. Aleluia. E eu queria muito rapidamente o nosso tempo. Jesus, o tempo não perdoa, irmãos. E eu que falo muito. Alguém pode abrir comigo o livro de Jonas, no seu capítulo número 1. Versículo número 3. Amém? Podemos ler, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsos. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsos, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsos, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para sabermos quem é o culpado por essa tragédia e quem nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Amém?
Palavra do Senhor. O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é como um câncer nos seus ossos. Um relacionamento tóxico é como um veneno para a sua alma. O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele que é prejudicial para a sua alma, para o seu físico, para as suas finanças e para determinadas áreas da sua vida. O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele que rouba a tua luz. Um relacionamento tóxico é aquele que rouba o teu brilho. Um relacionamento tóxico é aquele que mata os teus valores, os teus princípios e te torna refém. O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele que é prejudicial para a tua saúde mental, afetando de tal maneira que você se torna uma pessoa infeliz. Aleluia. Querida igreja, relacionamentos tóxicos são aquele tipo de relação que, em vez de você sentir uma leveza, você sente um peso grande. É aquele tipo de relacionamento que talvez parece quando uma nuvem negra está sobre a tua cabeça. Aleluia. Porque não há paz, você não tem paz de espírito. Relacionamento tóxico são relacionamentos, qual é o termo certo? São relacionamentos que nos tiram a paz. Aleluia. Você sente que parece que algo está a sugar a tua vida. Você se torna uma pessoa infeliz, uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa. Até mesmo a tua autoestima é afetada por você estar com alguém tóxico na sua vida. E aqui tem alguns sinais de que você está a viver um relacionamento tóxico. O primeiro sinal de um relacionamento tóxico é o controle e a dependência. É quando você está com alguém e essa pessoa tenta controlar as suas ações, as suas finanças, os seus relacionamentos, e você se sente dependente dele. Aleluia. Controle e dependência. Você já viu aqueles casais que alguém quer sempre controlar a vida do outro? Onde vai, com quem vai, o quanto tempo fez, se gastou quanto, se está quanto tempo, até irmãos, até na família. Ele quer controlar quantos dias você vai na casa da tua mãe, por que foste na casa da tua mãe, porque normalmente pessoas tóxicas são pessoas que querem ter o controle total da tua vida. Eles te tratam como se você fosse propriedade deles. Você é minha. Tudo que você tem que fazer, ou tudo que você faz, tem que se resumir à sua vida. Você deixa de ter vida própria. Prova disso, nós conhecemos muita gente que até quando arranja namorado ou marido, se afasta da família. Não pode visitar mais as primas, não pode visitar a mãe. Por quê? Porque essa pessoa controla a tua vida. Você tem que fazer as coisas só com ela, porque sem ela você não pode mais viver. Aleluia. Você se torna dependente emocional dessa pessoa. Então, quando você está com alguém, irmão ou irmã, que quer controlar a tua vida, até tuas amizades, irmãos, entendam, é normal que quando você se junta com alguém, principalmente isso de amizade, já falamos muito aqui, traz problema no relacionamento, amém? Porque quando você já vem com os teus amigos, ela com os amigos dele, irmãos, isso realmente traz problema. Por isso é que é essencial, se é meu amigo, tem que ser amigo do meu parceiro. Se é minha amiga, tem que ser amiga da minha parceira. Agora, quando já tem amizades extras, que é só tua amiga, sou amiga dele, não, isso já começa a ser um problema. Mas agora, no caso de é minha amiga e conheço o meu namorado ou o meu marido, e também tem uma relação, não precisa ser amigo do meu marido, mas tem uma boa relação com o meu marido. E às vezes há aquele momento que você quer sair com a tua amiga, que o teu marido conhece, ou que o teu namorado conhece.
mas ele não aceita. Você só pode sair com ele. E se você sair com a amiga, tem aqueles que ligam de 5 em 5 minutos. E estás aonde? E põe ainda no alto-falante. Não, agora fazem a videochamada para eu te ver. Irmão, você está com um tóxico na relação. Ah, não, é amor, ele me ama muito. Essas já, as apaixonadas, já, as que vos iludem. Ele me ama muito, toda hora me ligar, pede para fazer videochamada. Irmã, quer te controlar. Está a entender? Não é porque te ama muito, não se sente a última bolacha. Ele quer controlar, porque pessoas tóxicas, elas são controladoras, dominadoras. Ele vê, essa é minha propriedade. Você sabia que até há pessoas que quando entram num relacionamento, irmãos, não estou a dizer coisas assim por alto, eu já vi, até trabalho abandona. Está a entender, irmão? Ele é tão controlador que ele até tem ciúmes da parceira ficar no trabalho. Faz tanta pressão até ela abandonar o emprego. Você está num relacionamento tóxico. Porque uma pessoa que te ama não te prende. Aleluia. Porque quando você prende e controla demais, você sufoca a pessoa. Amém? Então esse é o primeiro sintoma de um relacionamento tóxico. O segundo é manipulação e culpa. Você é manipulado a acreditar que a culpa das situações que acontecem no relacionamento são sempre suas. Aleluia. E que você não é capaz de realizar nenhum plano. Cuidado com as pessoas manipuladoras. Irmãos, tem pessoas no relacionamento tóxicas que te manipulam ao ponto de você achar que o erro é sempre teu. Está vendo? Ele te traiu. Mas você está dizendo, a culpa é minha. Eu devia ser uma mulher melhor. Eu devia fazer mais. Isso é manipular. É verdade, igreja. Eu já conversei com mulheres. Eu não sei se estavam enfeitiçadas ou embruxadas. Irmã, lhe traíram. O homem é que errou, mas ela está dizendo que a culpa é dela. Está a entender? Desde quando é que uma traição, a culpa vai ser tua? Ah, não, ele me bateu. A culpa mesmo é minha. Eu não devia falar. Irmão, nada justifica uma violência física. Você pode errar, é verdade. Mas ao ponto de levantar a mão e te tocar, e você achar, não, eu que sou culpada, eu é que sou culpada. Não! Isso é manipulação que a pessoa faz para você achar que o erro é teu. Normalmente pessoas tóxicas, elas não aceitam os erros. Elas não aceitam. Você pode lhe provar por A mais B que errou. Ele vai te mostrar, ou ela, que a culpa é sempre tua. Isso até cai muito sobre as pessoas narcisistas. E num outro ponto vamos falar sobre os narcisistas, amém? Eles são manipuladores. Aleluia. Põe sempre a culpa, é você. Não, você que é o problema. E você começa a caminhar, é verdade, eu é que sou o problema. Eu é que não sou boa o suficiente. Eu é que devia ser mais perfeita. Irmão, isso é um ponto, um sinal que você está num relacionamento tóxico. Aleluia. O terceiro ponto, desrespeito e falta de apoio. Seus sentimentos não são considerados e não há um apoio emocional. Existe uma constante competição e falta de reconhecimento dos seus limites. Desrespeito e falta de apoio. Essa pessoa te desrespeita. Não te respeita mesmo, não te apoia em nada. Aleluia. Você está no relacionamento, irmã, errando, acertando, parece que nunca fazes nada certo, porque a pessoa não reconhece, a pessoa não respeita as tuas opiniões. Está vendo aquele relacionamento que só uma pessoa é que tem voz? O que ele falou, o que ela falou, está falado. Você pode, não, amor, mas não, eu já falei, eu sou homem dessa relação. E se eu decidir, está decidido. A mana também da submissão, sim, amor.
Irmãs, entendam. A mulher deve ser submissa. Mas agora, ser submissa não é você aceitar tudo que o homem te faz. Tá te bater, tá te trair, tá te enganar, tá te maltratar. Ah, não, sou mamãe submissa. Cuidado. Porque você pode morrer por causa dessa submissão. Ser submissa não é aceitar maus tratos. Não é aceitar falta de respeito. Aleluia. Então, ele não te respeita. Te trata de qualquer forma. Ou ela, porque também tem mulheres tóxicas no relacionamento, é verdade. Não respeita. Não, você pode aplaudir. Aleluia. Tem muita mulher tóxica, irmão. Aleluia. Não respeita, irmão, não respeita. Não quer saber se você é homem, se você... Ela desafia. Aqui tem um ponto, constante competição. Está vendo mulher que gosta de competir com homem? E vais fazer o quê? Eu também vou, eu também dou, eu também tenho. Mulher tóxica no relacionamento. Porque mulher que compete com homem é tola e é tóxica. Aleluia. Estejam atentos aos sinais. Porque você pode estar vivendo um relacionamento tóxico e estás a achar que isso é normal. Não é normal, é já caráter. Ele é assim. Depois vai mudar. Vais virar o rei da sofrência. Vai ver o rei da sofrência? Não vai ser mais a Marília Mendonça, vai ser você. Aleluia, igreja. Desrespeito, competição. Desafiar mesmo. Tem pessoa mesmo que te desafia. Ei. Nada, o mundo está mal. Irmãos, eu às vezes, quando a mídia trabalha nos meus vídeos e posta os vídeos, eu às vezes vejo assim a reação de algumas mulheres. E algumas dizem, só fala para a mulher, fala para os homens. Não, eu tenho que falar para aquelas que Deus me levantou. Se Deus me levantou para falar para mulheres, irmãos, eu vou falar para mulheres. Quando Deus me mandar falar para homens, vou falar. Mas, irmãos, Deus me chamou para falar para mulheres. Aleluia. Então não tenta me combater porque fala para homens. Não, fala você de homens. E uma vez o diácono deu uma resposta. Gostei, diácono. Quis mesmo meter like no teu comentário. É mesmo assim. O diácono disse, minha irmã, minha pastora está a falar para mulheres. Fala então você de homens. Não é? Cada um fala da área em que foi chamado. Amém. E eu às vezes vejo com cada comentário de mulheres, eu me pergunto, mas essa mesmo vai ter lar? Por que eu tenho que me calar? Não pode, eu também desafio. Eu olho mesmo e disse, Senhor, tenha misericórdia da minha geração. Aonde vamos parar? Como é que você quer ter um relacionamento com essa mentalidade? Qual é o homem que vai suportar estar na tua vida? Quando você acha que, não, se ele faz, eu também faço. Eu não posso me calar diante de desrespeito. Também tenho que... Irmãos, se você fizer o que te fazem, então vocês são farinha do mesmo saco. Aleluia. Vocês estão no mesmo nível. Não há diferença entre você e ele. Aleluia. Se não está bom, minha irmã, não está bom, deixa. Agora, para você estar lá também querer mostrar que és a mulherona, a gostosona, não vale a pena. Eu também sou outra malandra. Olha, vi esse. Eu também sou outra malandra. És mesmo malandra. E o pior é que as malandras acabam sozinhas. Está vendo? As malandras acabam sozinhas. Depois vão ter que te lançar aí naquele lar de idosos. Não tem ninguém para ir te visitar. Vais lá com a tua malandrice. Porque eu também sou outra malandra. Nada. Diabo é sujo, já? Diabo é sujo, sério. Eu não sei se às vezes o diabo é que lhes usa, mas é que, irmãos, é impressionante você... Está vendo quando você ouve uma mulher que deveria ser a diferença, pensar com esses pensamentos. Igreja,
Misericórdia. O outro ponto de um relacionamento abusivo, escreva aí, ciúmes excessivos. As mulheres digam amém. Ai, ciumenta, essas são as ciumentas. Irmãos, o ciúme é normal, mas tem que ser doseado. Amém? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Relacionamento tóxico são aqueles ciúmes excessivos. É aquele ciúme que tenta controlar até as suas interações sociais. E até quando é muito excessivo, até a tua aparência ele quer dominar. Você já viu aquele tipo... Vou dar um exemplo de homens, mas também acontece em mulheres. Amém? Então não se sintam mal. Mas você já viu aquele tipo de homens que a mulher dele tem que ficar já tipo velha? Ah, não, esse vestido não está bom. Não, mete uma saia assim. Não, teu cabelo não está bom. Mete lenço. Ah, não, estás a usar maquiagem por quê? Não se pinta. Não, também estás muito... Não gostei de te ver com esse batom. Não gostei de te ver com essas unhas aplicadas. Irmã, esse aqui é ciumento excessivo. Tá vendo? Você começa já a ficar tipo é a mamã dele. Porque ele tem medo que lá fora você chama atenção. Ele é tão ciumento que a tendência é ele até mudar a tua aparência. Aleluia, igreja. O ciúmes excessivo, o homem ou a mulher tenta controlar até a tua aparência. Às vezes, igreja, é normal, teu parceiro viu alguma coisa, não gostei de ver essa roupa. Agora, quando quer já mudar totalmente, não, você não pode estar assim. E depois esses homens, lá fora, dentro de casa não pode usar peruca, não pode usar batom, mas lá fora está te trair com as que usam peruca, as que pintam as unhas, as que usam batom. Você fala, mas como é que você me proíbe de usar isso? Mas estás a me trair também com uma mulher que usa as mesmas coisas. Isso é um homem tóxico. Ele quer te envelhecer, ele quer tirar o teu brilho, mas ele lá fora está sempre à procura de outras mulheres. Aleluia. Então, quando você já vê um sinal de alguém que parece, irmão, ele quer te transformar totalmente, cuidado. É ciúme excessivo. Aleluia, igreja. Mulher que tudo que você veste não está bom. Tudo, nada lhe convence. Ah, não, tens que pôr aquelas costas mais largas de papá, aqueles blazers do papá, aqueles sapatos. Cuidado, é ciumenta. Tem medo que você chame a atenção lá fora. Recentemente eu conversei com uma família. E a irmã estava triste a reclamar, eu não sei o que se passa com a minha irmã. Desde que casou, ela era tão bonita, tão vaidosa. Agora só vai de lenço, nas reuniões, nos encontros, está sempre de pano. Eu não entendo o que se passa com a minha irmã. Eu comecei a ver, esse homem que está na vida dele é tóxico. Porque homem que te ama não vai querer te ver a piorar. Homem que te ama vai investir na tua aparência para você se tornar mais bonita. Homem que te ama vai te comprar melhor peruca, melhor roupa, porque ele sabe que a beleza da mulher é o espelho dele. Aleluia. E homem que te ama, ele investe em ti. Ele não tenta matar o teu brilho. Ele não tenta apagar a tua beleza. Você vê casar, o homem era bonito, casou só. Olha a fusquice. Em cima mete castanho. Embaixo é rosa ou vermelho. O sapato é verde. Você pergunta, mas não tem mulher? Não, deixem eu vos falar uma verdade, mulheres. Uma mulher... Igreja, a imagem do homem é a glória da mulher. Quando você vê um homem bem apresentado, o que você vai dizer? Não, a Sara está a tratar bem do fulano. Agora, homem que tem parceira, você lhe vê, parece que saiu do carrossel. Você vai começar a entender que essa mulher não está a cuidar do homem dela. Como é que você permite que o teu parceiro saia com calça rasgada, sapato furado? Aleluia! Não, você tem que cuidar da imagem do teu parceiro.
Só que a pessoa que é tóxica, ela quer mesmo, quanto pior ele tiver, melhor. Só que não sabe que a imagem dele, as pessoas estão a ver que você é, que não é organizada. Aleluia. Não, para ninguém lhe olhar. Não gostei. Mete mesmo aquele vermelho com laranja, estavas bonito. Feiticeira. Às vezes até roupa suja, está a ver mesmo? Depois os homens, alguns homens, né? Tem um apego às roupas, está a ver? Principalmente roupa que ele gosta. Pode pôr segunda, terça, quarta. Feiticeiros também. Você está a ver mesmo o teu parceiro, segunda já pôs. Terça repetiu, quarta. Mas você, mulher, está onde? Minha irmã, não é só você estar peruca, já cabelo, e o teu marido está tipo teu motorista, está amarrado em nome de Jesus. Porque tem mulher assim, ela bem bonita, o marido parece já um motorista, um empregado de casa. É que é roboteiro, né? Não, aqueles que empurram aqueles carros de mão. Bagageiro. Está amarrado. Minha irmã, meu marido está bonito, está com brilho. Eu estou bonita, estou com brilho. Aqui ninguém pode apagar a luz de ninguém. Aleluia. Ninguém pode apagar o brilho de ninguém. As pessoas têm que ver, não, fulano desde que ficou com a fulana só melhorou. A fulana desde que entrou para a vida do fulano só melhorou. Porque nós não estamos para se apagar, estamos para se acender. Para piorar mais no brilho, piorar mais na luz, piorar mais na unção, piorar mais na graça, piorar mais nos talentos, piorar mais na habilidade, porque a pessoa certa te tira o melhor, a tua melhor versão. Agora você... Não, tem pessoa que gosta de sofrer, Tem pessoa... Não, é verdade, igreja. Tem pessoa que gosta de sofrer. Só manteu. Todas as carnes bazaram, está magro. Irmão, você não anda dar comida no... Que isso? Vamos passar para outro ponto. Você pode celebrar. Não vou falar mais. 20 e 50. Jesus. Não, só esse ponto para terminar. Meu Deus. Misericórdia. Aleluia. Quem está a ser abençoado nesta noite? Aleluia. Bom, vou falar só o último ponto. Jesus. Falamos sobre ciúmes excessivo, amém? Desrespeito, manipulação e culpa, controle e dependência, isolamento. Já falei que a pessoa é impedida até de ver os amigos, a família, devido à influência do parceiro. Instabilidade emocional. São flutuações constantes e intensas de humor. De repente a pessoa está alegre, depois está triste, depois está angustiada, depois está ansiosa, depois está irritada. Você não entende, parece uma pessoa bipolar. Hoje vem te ver com alegria, amanhã está triste. E depois essa energia te contamina. Aleluia. Isso são sinais de uma pessoa tóxica. Você precisa de estar muito atento aos sinais. Agora, irmão, deixa-me terminar com isso. Nós lemos aqui Jonas, amém? A Bíblia fala que Deus mandou Jonas para ir pregar em Nínive. Mas Jonas, ele pega um barco e vai para Tarsis, para fugir daquilo que era a missão de Deus. A Bíblia fala que quando Jonas entra no navio, de repente no mar se levantou uma tempestade, ventos fortes. E aqueles marinheiros que estavam lá começaram a deitar as cargas e a buscar os seus deuses, porque eles não estavam a entender de onde estava a sair aquela tempestade. Aleluia. E a Bíblia está a dizer que Jonas estava lá no porão a dormir, num sono profundo. Enquanto os marinheiros deitavam cargas, mas a tempestade era tão grande.
Mas a Bíblia fala que Jonas estava a dormir. Aí a Bíblia fala que o capitão vai ter com ele e diz: dorminhoco, tu não fazes nada, não te moves. Mas o que que se passa? E a Bíblia está a dizer que Jonas depois confessa que aquela tempestade é porque ele estava a fugir de uma missão que Deus lhe deu. Ou seja, ele era o causador daquela tempestade. Aleluia. Vamos imaginar que o barco seja a tua vida. Que o barco seja o teu relacionamento, sabe? Quando você leva pessoas tóxicas para o teu relacionamento, você vai passar por tempestades e problemas. Não é por causa de você, é por causa de quem você decidiu colocar na sua vida. Porque a pessoa que você colocou lá não é coisa, não é uma leveza, é um peso. É como um Jonas que está lá como peso. Os marinheiros estavam a pensar que o problema estava na bagagem. Deitaram a bagagem, tiraram a água. Mas o problema é que quem estava lá é Jonas. E Jonas é um peso. Existem pessoas que entram para a tua vida, irmão, são peso, são carga. Por mais que você tente, não, se calhar o problema é aqui, a casa que vivemos, se calhar o problema é só eu tenho que mudar a minha aparência, se calhar o problema não é você, o problema é que a pessoa que está contigo é peso, é tóxica, aleluia. E você pode mudar boa de coisa na tua vida, se você não tirar o peso, vais continuar a afundar. Tanto que a história está nos a dizer que os marinheiros disseram: não, vamos remar para uma terra próxima. Mas cada vez que eles remavam, o mar, as ondas se agitavam mais. Porque o problema não é levar o barco até a costa. O problema é você tirar o peso da tua vida. Aleluia. Porque isso não é fácil. Mas se Jonas não sai do barco, até as pessoas inocentes morrem. Aleluia. Você vai passar por situações que não foi você que plantou. Você vai viver consequências que não foi você que plantou, mas o peso que entrou na tua vida é que está te fazendo afundar. Por isso é que muitos não entendem, mas não dá certo, porque eu tento aqui, irmã, verifica-se o que tem quem está ao teu lado. Não é um peso, não é uma carga. Aleluia. Porque quem entra para a tua intimidade determina que tipo de navegação você vai ter. Aleluia. Porque Jonas era um peso naquele navio. A tempestade se levantou, não é por causa dos marinheiros. Igreja, alguém está me entendendo? A tempestade se levantou por causa de Jonas. É assim que muita gente se torna amarga na vida, se torna frustrada, se torna uma pessoa infeliz por causa do Jonas que entrou na sua vida. E Jonas não é para ficar lá, Jonas é para lhe tirar. Pode te doer, mas eu digo sempre, mais vale doer agora do que passar a vida inteira a doer. Porque Jonas não é para estar no barco, Jonas é para lhe colocar no mar, lhe pôr lá fora. Não, pastora, já estamos há muito tempo. Minha irmã, peso que é peso, vai continuar a pesar independentemente do tempo. Aleluia. Tem muita gente que está a levar peso na relação. Não tem coragem de dizer: não, até aqui chega. Porque, irmãs, você pode lutar contra a maré, mas se o peso estiver lá dentro, e só para você ver algo, os marinheiros estavam a tentar tirar as cargas para ver se diminuía o peso do navio, não é verdade? Mas o peso que não eram as cargas, era a pessoa, estava a dormir. É assim que tem bué de relacionamento. A mulher tenta bué, batalhadora de lar, se esforça bué, luta bué, não, eu dou, pastor, eu faço. O teu homem está a dormir porque é peso. Por isso é que parece que você namora sozinha, casaste sozinha. Por quê? Porque o peso está a dormir. Aleluia. Mas agora deixa eu te apresentar um outro ponto de vista. Vocês se lembram de quando Jesus disse: passemos para outra banda? A Bíblia também fala que se levantou ventos e tempestades, não é verdade? A mesma tempestade que se levanta no navio onde Jonas estava, é a mesma que se levantou onde Jesus estava. O problema não é o tipo ou o nível de tempestade. A questão é que os dois estavam a dormir. Jonas dormia no porão, Jesus também dormia. Os discípulos vão ter com Jesus e dizem: Jesus, não te importas
que perecemos. Jesus se levantou e disse: oh, homens de pouca fé. Jesus acordou, repreendeu o vento e o mar, e o vento acalmou. Porque pessoa certa é assim, por mais que ela está a dormir, ela é a solução para aquele problema. Ela se levanta, acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar. Mas já Jonas não. Jonas está a dormir, é peso. E peso não é para lhe acordar, peso é para lhe deitar. Aleluia. Por isso é que lhe acordaram. Quando tiraram a Jonas, a tempestade baixou. Mas quando acordaram Jesus, Jesus baixou a tempestade. Porque a pessoa que entra na tua vida e faz você afundar, mas a pessoa certa que quando entra na tua vida, ela tapa os furos que encontra, ela tira os traumas que encontra, ela traz paz na tua vida, ela traz alegria, até as tempestades que não foi ele que causou, ele vai arrancar. E eu quero declarar nesta noite que a graça do Senhor te localize e que a pessoa do teu destino não seja um peso na tua vida, mas seja a solução, seja o combustível que vai te levar até o teu destino profético. Porque a pessoa certa, ela te acelera, a pessoa certa, ela te motiva, a pessoa certa, ela te faz crescer, a pessoa certa, ela ativa coisas boas em ti, a pessoa certa, ela te faz ser a melhor versão, a pessoa certa, ela te ajuda e não te prejudica. Aleluia! Cuidado com quem você leva na tua intimidade. Jonas era um peso naquela navegação, irmãos. Aleluia. Jonas precisava sair daquele barco. É assim, pastora, não dá certo. Irmã, deixa o peso. O problema não é as malas. O peso não está nas malas. O peso é a pessoa. Se livra da pessoa. Ah, não vou acabar sozinha. Também não vais acabar sozinha. Porque quando o peso sai, Jesus entra. Ele diz: eu sou resposta na tua vida. Eu sou solução na tua vida. Se o peso saiu, a nova graça, há uma nova unção que desce sobre a tua casa, que desce sobre a tua família. Porque quando ele entra, o pecado sai, a maldição sai, a frieza sai. Aonde ele está, a Bíblia fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto e crer em mim, ele viverá. E nesta noite eu decreto e declaro: tudo que está morto na tua casa, tudo que está morto na tua família, tudo que está morto no teu relacionamento, Jesus entra hoje, Jesus traz vida, Jesus renova, Jesus aviva, Jesus liberta, Jesus tira o peso do pecado, o peso da traição, o peso da mentira, o peso do abandono, o peso da rejeição, o peso da ansiedade, o peso da depressão. Jesus arranca, Jesus arranca, Jesus arranca. Aleluia! Posso pregar, né?